Um abraço, minha gente. Estamos começando pela nossa querida TV Horizonte, pelas redes sociais, Facebook e Twitter, o nosso programa diário Jogada de Classe. Aqui você sabe, nós respeitamos a opinião do torcedor, mesmo que às vezes a gente não concorde com elas, mas também a gente não brinca em serviço, né? Aqui a gente fala com seriedade sobre o esporte, em especial o futebol, que é o nosso maior foco, sem dúvida alguma. E eu tenho dito sempre, quase que diariamente, sou repetitivo, é verdade, que mais um dia agitado, mais um dia cheio de coisas, de novidades, etc. E este dia de hoje, em especial, é um dia agitadíssimo, day after day, um dia após o outro. E, puxa vida, que coisa impressionante, né? Que aconteceu ontem com o Atlético. Há muitos anos eu não via acontecer no futebol brasileiro. Teve uma vez, para quem não sabe, o técnico Jair Pereira foi contratado pelo Cruzeiro. Eu fazia cobertura do Cruzeiro nessa época. Chegou, foi apresentado às 10 horas da manhã, tomou banho, trocou de roupa, short dali, pau, tênis, foi para o campo, treinou, dispensou todo mundo às 16 horas, a volta aos treinamentos. Às 16 horas o técnico não estava presente. Ele saiu do Cruzeiro e foi embora, foi treinar, se não me engano, o Atlético de Madrid, se eu não estou enganado. Então, foi um caso assim, muito rápido, entre aspas, porque rápido mesmo aconteceu ontem, né? Entre contratação e a não contratação, podemos dizer assim, coisa de minutos, né? Porque, outra coisa, eu nunca vi na minha vida, até hoje, como eu diria, um contrário, está faltando o termo que eu queria usar aqui, né? Rejeição. Tão fácil. Uma rejeição tão grande, mas tão grande, tão aplicada quanto eu vi ontem com relação a uma possível contratação do Atlético trazendo o jogador Thiago Neves. Nem essa quando o Ederson veio, nem quando o Ney Franco veio, que houve muita rejeição, mas essa foi quase que uma unanimidade. Bom, dito isso, vai ser assunto naturalmente para os nossos comentaristas. O Cruzeiro continua o seu trabalho, o Ney Franco se preparando, vai ter um outro time, um time mudado para o próximo jogo contra o CSA, porque, por exemplo, né, o Marcelo Moreno não vai jogar, vai cumprir suspensão automática. O lateral direito, Thiago Cáceres, está com problema, também vetado. Enfim, virá um novo time aí, quem sabe, para tranquilizar mais a torcida do Cruzeiro. E o América com o seu trabalho, né, o seu dia a dia normal, sem muito auê, já está lá no interior paulista para enfrentar a Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro, com chance, sim, de vitória. Então, dito isso, vamos chamar aqui o nosso mestre maior, Luiz Carlos Gomes. Luiz, você foi pego de surpresa ou já viu uma repercussão tão grande quanto esta com relação a uma possível vinda do Thiago Neves? Um abraço a todos aí, aquele boa tarde. Realmente, rapaz, negócio assustador, né? Eu estava puxando pela memória, Orlando, companheiros, amigos que acompanham aí o programa da TV Horizonte, que no início da minha carreira, lá para os anos 77, 78 mais ou menos, eu me lembro que teve uma repercussão muito negativa com o Atlético contratando aquele Chicão, que já até faleceu, jogou no São Paulo e teve uma decisão do campeonato. Foi um dos primeiros jogos que eu trabalhei assim na jornada esportiva, aquela decisão, o Atlético São Paulo, que o São Paulo ganhou nos pênaltis, o Chicão pisou no Ângelo, o Neca chutou o Ângelo, o Chicão foi lá e pisou no Ângelo, o Ângelo ficou afastado do futebol um tempão. Aí o Atlético depois contrata o Chicão e houve um oba-oba, mas nada que se iguala ao que aconteceu ontem, né? Na verdade, eu acho que ontem, lá na roça, a gente costuma dizer, de vez em quando alguém tem uma ideia de jirico, né? Quando a ideia é muito ruim, ideia de jirico. Já viu falar nisso, né, Ronaldo? Muito. Alguém teve uma ideia de jirico ontem. Isso. Para trazer esse rapaz aí, o Thiago Neves, para vir com o Atlético. Não tem a menor condição, nem vou nem questionar a parte técnica dele de jogador de futebol. Mas o que ele fez, né? O que ele aprontou com o Cruzeiro, o que ele aprontou com a torcida do Atlético, com a instituição Clube Atlético Mineiro, né? Umas brincadeiras de mau gosto. Luiz, eu acho que o Sampaoli e o Alexandre Matos, embora seja de Belo Horizonte, eles não conhecem a história do Atlético. Mas pelo amor de Deus, é o básico. Se o cara pegar o Google hoje, que é fácil para todo mundo, e ler, não precisa nem conhecer, só ler. Não é possível que o Thiago Neves é uma história muito recente. O ano passado houve aquela confusão que
que derruba técnico no Cruzeiro, o Cruzeiro cai para a segunda divisão, o cara faz um monte de gestos, fala um monte de piadinha na internet contra o Atlético, contra a torcida do Atlético. De repente, que a gente estava comentando, se eu sou o presidente ou o diretor do Atlético, que alguém liga, olha, eu tenho aqui o Thiago Neves, eu desligava o telefone na hora. Não é assunto nem para debater. Ideia de jirico, de quem teve, eu não sei quem, mas ideia de jirico. É isso aí, Guido Jorge, vem você agora. Boa tarde, Orlando. Boa tarde, companheiros. Ô, Orlando, a gente segue nessa linha do Luiz, né? É algo inconcebível. A gente não vê a possibilidade nem de se escogitar algo. Eu até entendo que o Sampaoli, ele tecnicamente pediu o jogador, apesar que, se você for olhar tecnicamente, o que o Thiago tem apresentado nos últimos anos? Nada. Nem por recente, nos últimos anos. Nada. E aí você tem um Casares aqui, né? Baladeiro por baladeiro, problema por problema, vamos pegar aqui. É incoerente, chega a ser incoerente. E enquanto mas finalizando, o Sampaoli pediu, eu até entendo, agora a diretoria sequer cogitar a possibilidade de Thiago Neves vestir a camisa do Atlético é uma total falta de desrespeito com o torcedor. Mas eu gostei da forma como se finalizou, a torcida se fez presente, se mostrou grande como é, e agora o Alexandre Matos vem a público, pede desculpas humildemente, diz que errou, e eu achei interessante, né? Eu esperava um negacionismo, e não, eles realmente assumiram, olha, erramos, pedimos desculpa, e vamos permanecer juntos. Eu gostei do desfecho, tá? Ok, Fábio Vital, diga aí, Fábio. Um abraço, Orlando, um abraço para você que acompanhou a jogada, companheiros. Eu brinquei ontem em alguns grupos que eu participo, inclusive no grupo de Jogadas de Classe, que a pessoa que teve essa ideia, ela precisava ter urgentemente uma consulta psiquiátrica. Não é possível que alguém do futebol profissional, o Atlético tem muitos profissionais, eu até concordo com aqueles que defendem que foi um pedido do Sampaoli, que o Sampaoli vê no jogador qualidade técnica para contribuir, e hoje o Alexandre Matos veio a público dizer isso, né, que a preocupação deles, diretor e técnico, é montar um grupo forte. Mas, gente, sinceramente, além do histórico altamente negativo do Thiago Neves, ele é odiado pelas duas grandes torcidas de Belo Horizonte. Ele, tecnicamente, gente, bom, na minha opinião, na minha humilde opinião, não acrescentaria absolutamente nada ao grupo do Atlético. Com não certeza. Vejo o Thiago Neves com essa capacidade técnica que foi cogitada. Enfim, eu acho que foi um erro assim, de proporção exagerada. Vir a público e pedir desculpas era o mínimo que poderia fazer a direção do Atlético. Hoje participei, mais uma vez, como participo diariamente, da coletiva virtual no Atlético, e acompanhando ali o chat, né, durante a transmissão da Galo Live, da Live Galo, a rejeição é de 100%, Orlando. Eu não vi ninguém, absolutamente ninguém, de torcedores, de críticos, enfim, de simpatizantes, aprovarem a vinda, a volta do Thiago Neves a Belo Horizonte. Não é nem a volta ao futebol mineiro, a ida para o Atlético, não. É a volta a Minas Gerais. Esse cara, Orlando, ele não conseguiria descer do aeroporto, do avião. Conseguiria, não. Seria linchado. É isso mesmo, com certeza, ele falou muito bem. Bom, uma opinião muito esperada também do nosso Alan Passos, muito equilibrado como sempre, muito inteligente também. Vamos lá, Alan Passos, o que você achou desse imbróglio todo aí? Fala, Orlando, boa tarde, cara. É só uma brincadeira diante disso tudo, torcedor do Atlético. Boa tarde aos companheiros, a quem nos acompanha. Você acabou de dizer que eu sou sempre muito equilibrado, vou tentar manter esse equilíbrio e vou tentar ser sucinto, juro, porque muita gente, os colegas já falaram e falaram muito bem sobre o assunto. Mas, assim, para resumir, para mim não tem nenhuma justificativa para essa contratação. Nem o pedido do Sampaoli pela questão técnica eu entendo, porque ele nunca trabalhou com o Thiago Neves para se fosse algo assim, o Sampaoli conseguiu extrair algo do Thiago Neves que a gente não viu. Não tem justificativa. O futebol que o Thiago Neves deixou de apresentar desde os tempos de Cruzeiro não credencia a ser alternativa para o meio-campo do Atlético, que sim precisa de peças. Número 2, eu acho que o Sampaoli tinha obrigação de saber que ele não seria uma figura bem-vinda ao Atlético. Claro. Não tiro do Sampaoli essa culpa. Tinha sim. Já que ele pediu, tinha que ser barrado ali, no momento do pedido. Nem procurar, nem deixar a ligação render, que não fosse do Matos, que se o Matos fosse levado pela questão do mercado, que o vice-presidente, o Lázaro, que o presidente, o Sete Câmara, que qualquer outro, que o Belmiro entrasse correndo lá e falasse, gente, pelo amor de Deus, vocês estão malucos? Alguém tem que bater na mesa e gritar, igual o Luiz lembrou bem, é ideia de jirico isso aqui. E
eu não gosto de falar de caráter da pessoa, porque aqui a gente está para fazer a análise do futebol, mas o Thiago Neves eu vou fazer uma exceção. O Thiago Neves não provocou o Atlético em muitas vezes, ele ofendeu o Atlético em muitas vezes. Plenamente. É muito diferente. Provocação e brincadeira faz parte do futebol, mas ele ofendeu a instituição e o torcedor. E eu quero só lembrar um episódio tristíssimo, quando do rompimento... Eu não estou aqui fazendo média, não. Eu fico arrepiado com isso, porque foi uma das coisas que mais me impactou. Quando o Thiago Neves fez a brincadeira, muito entre aspas, tá, gente? Quando ele associou o rebaixamento do Atlético ao rompimento da barragem em Brumadinho, que levou 270 vidas, sendo que algumas dessas pessoas sequer foram encontradas, ali eu passei a julgar o caráter da pessoa Thiago Neves. Esse cara não poderia nunca mais pisar em Belo Horizonte, como ainda bem que a torcida do Atlético se mobilizou e impediu isso. E se isso fosse pouco para esse inferno astral, vamos dizer assim, que o Atlético vive, pelo menos neste momento, né, de ontem para hoje, o São Paulo ainda faz uma ameaça de sair em dezembro caso os salários do Atlético atrasados não sejam colocados em dia. E o presidente ainda vem dizer, mas a maioria dos clubes está com salário atrasado. O Atlético não tem que olhar, a maioria dos clubes, o Atlético tem que olhar para si próprio. Se está devendo, assim como o Cruzeiro, como o América, estou dizendo que é para o Atlético. Não, mas pode parecer. Não está parecendo, não. Estou falando dos clubes mineiros. Temos que, para qualquer clube, um não tem que comparar com o outro, não. Tem que olhar para si próprio. Se o Atlético está devendo, pague. Porque se não pagar, o Sampaoli vai embora em dezembro e já deixou isso claro hoje. Chico Sá Veículos tem 30 anos de mercado, meus amigos. Aceita seu carro usado na troca, divide a sua entrada em até 12 vezes nos cartões de crédito. É sensacional, Chico Sá Veículos. Para conhecer melhor, acesse o site chicosaveículos.com.br, chicosaveículos.com.br. Telefone lá é 3371-2501. 3371-2501. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Daniel, lá no condomínio Canto das Águas, em Rio Acima, ligadaço aqui conosco, assim como o nosso queridíssimo amigo, irmão, o Adilson Martins. Quase que eu falo Adilson Batista, hein? Adilson Martins. Um abraço, Adilson. Rápido intervalo, a gente volta.